entendeu? Tem o livro de Salomão. Depois a gente vai voltar pro Bilderberg, tá? Que a gente tá fazendo... Não, aqui não, me para que senão você me deixa... Vamos nisso, o trem descarrilhar aqui. Vamos... Mas a Clavícula de Salomão, tá? Que é um livro que não é de Salomão, da autoria, não? Mas, não. É um livro da Baixa Idade Média, mas assim, porque tem na tradição judaica, né, talmúdica, que inclusive na própria Bíblia a gente sabe que Salomão, ele começou bem, mas ele terminou muito mal, ele meio que apostatou, né, ele se deixou ser, né, assim, no começo da história Deus fala, olha, eu te dou, né, escolhe, pede alguma coisa aí que você quiser, e ele pediu conhecimento, e Deus se agradou disso, em vez dele ter pedido, né, riquezas, mulheres e tal, ele falou, não, então porque você pediu conhecimento, eu vou te dar as outras coisas. Mas o que aconteceu? Ele teve mais de 1000 mulheres, ele teve, tipo, se não me engano, 700 esposas e 300 concubinas, uma coisa assim, enfim, que as mulheres começaram a introduzir, né, ele ao culto pagão ao ponto dele queimar um dos filhos dele, né? Então, quando a gente lê o Velho Testamento, tinha essa grande questão desses seres, essas entidades que pediam vida humana como sacrifício, porque, né, o sangue a vida está no sangue. Por isso que toda essa mitologia do vampiro, né? Porque né, a vida está no sangue. Então, pediam, né? Então, Moloque, né? Shamash, você tem, né? Tem vários tipos de Baal, que na verdade Baal quer dizer senhor, mas vários tipos de Baal, né? Baal, Opir e tal, vários tipos de Baal. Então, o que? Deus, ele na verdade, ele queria ensinar ao ser humano a não sacrificar vida humana, tá? Que a vida é sagrada, né? Então, muita gente, quando prega, por exemplo, né, quando Deus pede para Abraão o sacrifício de Isaac, as pessoas muitas vezes falam, olha, isso aqui, né, a fé de Abraão, Deus pediu, Abraão obedeceu. Mas o que as pessoas não, às vezes, né, eu aqui no Brasil, pelo menos, nunca ouvi essa contextualização da cultura, porque, na verdade, Abraão veio de uma cultura pagã. Ele era de Ur dos Caldeus, ele vivia numa cultura pagã onde era normal sacrificar ser humano, criança, tá? Era normal. Então, quando Deus pede para ele, a tradição é essa. Entendeu? Deus estava fazendo tipo um psicodrama com ele para ele entender que não, comigo, na minha aliança, né? Não existe isso. Não existe isso, tá? Para ele já descolar da tradição dos pais dele. Então, porque se a gente, né, retorna um pouco assim, Deus escolhe Abraão, né, e fala assim, eu vou criar um povo, né, que virou, né, o povo judeu, mas Israel, na verdade, né, porque o judeu é da tribo de Judá, né, mas Israel, para ensinar como eu quero me relacionar com o ser humano, porque houve uma degringolação, né, do culto mesmo, de como que o ser humano se relacionava com Deus. Então, ele fala isso depois, né? Isso já passou Adão, Eva, já passou, né, Caim, Abel, já passou Noé, já aconteceu um monte de coisa. Milênios já se passaram até a gente chegar ali, né? Torre de Babel já aconteceu, enfim. Então, é Deus falando assim, eu vou criar um povo para servir de exemplo para as outras nações. Inclusive, né, ele fala para Abraão, olha, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Então, a igreja, o conceito da igreja já está embutido aí, né? Porque às vezes também, né, os meus irmãos judeus, eu inclusive tenho um tracinho também de sangue judaico, assim, eles são muito exclusivistas, né? Não, somos os povos escolhidos, tudo bem, mas Deus quer alcançar, né, a humanidade. Mas ele criou, né, um pacto, né, uma aliança, um covenant, né, com Abraão. Ele creu, né? Por isso que ele foi justificado, né? A justificação dele é pela fé. E ele tinha que começar a ensinar a Abraão, olha, como é que a gente vai se relacionar? E isso é um ponto capital, que já é... Então ele tinha a promessa do filho, né? Durante anos eles queriam ter filho, né? Eles e Sara, né? Depois, enfim, ele, né, tem toda a questão da fé, a gente consegue tirar um monte de ensinamento dessas histórias, né? Mas depois que ele tem um filho, esse filho de tantos anos, né? Se não me engano, ele tem um filho com 100 anos, uma coisa assim. Deus pede para ele o filho. Daí você fala, pô, mas que Deus sádico, né?
o ateu, né, faz essa crítica, esse desconstrutivismo aí, Que né? Deus é esse? Que né? Deus é esse, né? Que Deus sádico, pô, ele dá um filho e daí pede pra matar o filho. Não, você Nenhum não tá momento entendendo a ele história. queria isso. Nenhum momento. Uma coisa já tipifica Jesus, porque, né, Isaac leva a madeira nas costas, ele é o sacrifício, como Deus deu seu filho, que levou a madeira nas costas, né, Jesus, e quando chega lá, né, para ser sacrificado, quando ele levanta, a Bíblia diz que ele levanta o cutelo, né, enfim, um instrumento de corte, né, um anjo interrompe ele, né, porque basicamente a ação já está cumprida, né, ele já, na mente dele, no coração, ele já. Mas ele interrompe e daí aparece o quê? Aparece um cordeiro ali preso, que é usado como sacrifício. Tipifica Jesus. Entendeu? Mas basicamente é para ensinar então o quê? Não se sacrifica. Depois em Deuteronômio de novo, né? Ele fala, Deus abomina isso, sempre abominou. Então enquanto todas as outras culturas, a cultura grega, a cultura babilônica, né? Depois em Apocalipse ainda, né? A gente já na Pérsia, já se, enfim, né? Aqui no Ocidente na época, os astecas, os incas, né? Todos sacrificando. Ao longo Cara, a gente tem registro de sacrifício humano na história, ao longo né? Deus fala não, entendeu? Então é diferente, é um monoteísmo, é um Deus criador, entendeu? Não é o politeísmo, não são essas várias entidades representadas não só na natureza, mas em planetas, né? Saturno, Marte, Júpiter, né? É o Deus que transcende isso, né? Então, quando a gente lê em primeiro Romanos, Paulo fala, olha, né, a gente adora o Criador e não adora a criatura. Então, qualquer coisa que não precisa ser simplesmente uma estátua, né? Qualquer coisa que você adorar no lugar de Deus, aquilo vira um ídolo para você. Pode ser o teu corpo, pode ser dinheiro, pode ser qualquer coisa que você colocar no lugar de Deus para você, isso vira um ídolo, né? O teu trabalho, a tua carreira, qualquer coisa. Pode ser material, pode ser abstrata. Qualquer coisa que Deus, na verdade, é o quê? A pessoa, não, mas então Deus é muito... Não, a gente personaliza Deus. Não, Deus é a vida, Deus é a existência em si, né? Então como que eu vou estar em oposição contra a própria existência, né? Mas é isso que, enfim, existe esse desejo aí de oposição das pessoas quererem, né? Tá em oposição a Deus e oposição e daí usam a magia, né? Porque quando você se submete à vontade de Deus, quando você, através de oração, através do Logos, né, você literalmente está se submetendo. Fala assim, olha, eu sou limitado, sei lá, eu quero passar na prova de direito mês que vem. Sei. Deus, né? Me ajuda. Pode ser que eu não sei, eu não consigo ver daqui a 1 mês, 2 meses, né? As pessoas vão vidente, vão buscar porque elas querem saber o resultado. Eu não sei. Se eu confio que Deus me ama, né, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para mim, eu vou descansar. Claro, eu vou fazer minha parte, vou estudar e tal, mas, cara, se eu não, entendeu? Mas eu tenho a confiança de que eu vou fazer o meu melhor. Se isso não acontecer, Deus tem um propósito melhor para mim. Não é verdade aquela conta que tem vários filmes que mostram a pessoa não, sei lá, não pegou o trem, daí depois ele encontrou o amor da sua vida no outro vagão, né? Às vezes você fala, putz, isso não deu certo, daí a oportunidade. Então é isso, Deus fala, calma, você não tá vendo, eu tô vendo no macro aqui. Ele vê todo o eu vejo todas as dimensões, você tá aqui nas 3 e 4, que é o tempo, você tá preso aí num fluxo de tempo, você não tá... Então você confia em mim. Agora, quando eu não confio, eu falo o quê? Não, eu vou estabelecer o meu poder. Eu vou pagar para alguém fazer um trabalho para trazer o meu amor em não sei quantos dias, ou então para prender aquela pessoa, ou então para eu ter... Entendeu? Eu estou usando uma tecnologia, no caso magia, uma tecnologia metafísica, as pessoas aí podem acreditar ou não, mas isso ao longo da história o ser humano tem recorrido a isso, de reis e príncipes, o quê? Para manipular, querer manipular a realidade para um fim. E tudo bem, é a tal da história do pacto. Só que isso sempre vem com um preço, cara. Sempre tem um preço. Mesmo, nem que seja um preço causal, aquela história, né? Quem planta furacão colhe tempestade. Porque o que é poder, né? Deus é onipotente, ele que tem todo o poder. Se eu quero tomar o poder para mim, né? Eu estou usurpando o poder de Deus, eu não estou me submetendo, na verdade, à realidade, né? E eu estou querendo encontrar um atalho, manipular. Né? Você vai ter um resultado. Então, mas quando você fala de magia... Ela existe. Existe. É tipo de um atalho. É uma pessoa, em vez de falar com Deus e esperar o tempo de Deus, fala, não, eu não tenho paciência, eu quero controlar a realidade e tentar burlar as leis
que Deus colocou. Então o que eu faço? Eu, através de um feiticeiro, ou alguém que tenha essa conexão com espíritos, ou com demônios, ou com seja lá o que essa pessoa diz, ela vai me dar uma previsão de futuro, vai alterar o futuro, e isso existe. Isso existe. Mas não é contra Deus isso? Como que Deus permite isso? Porque Deus não nos fez robôs. Ele... Não, como permite que essas pessoas tenham essa vantagem, entendeu? Não, Você entendeu? Não, mas ele permite, vamos dizer... Por exemplo... A gente tem que entender que existe uma vontade permissiva de Deus. Você vai entender. É o lance de estudar para passar na prova, certo? Então, digamos que eu tô rezando para Deus, orando para Deus, e você vai num negócio fazer um trabalho para você conseguir passar. Qual é essa diferença? O que você tá fazendo no mundo espiritual? O que é? O que você explicar em cima desse exemplo? Eu tô literalmente isso, buscando. Daí tem gente que fala assim, poxa, mas e aí? Você tem dois jogadores crentes num jogo de futebol, os dois oram, e aí? Deus vai. Mas a minha pergunta é isso: você vai conseguir? A gente fica limitado a só uma. Né? A gente tem que entender que existem milhões de possibilidades alternativas. Né? Pode influenciar no jogo essa sua busca desse atalho? Você realmente acionar espíritos ou demônios? Você pode... Com certeza. Olha, tem um autor alemão chamado Goethe, tá? Que tem um livro chamado Fausto. Que na verdade, né, alguns escritores escreveram sobre esse... É quase que não é uma mitologia, mas é quase que uma fábula. Que é o quê? Esse cara que é um cientista, isso, né? Ele escreveu no século XVIII. Que ele escreve de um cientista da Idade Média. Um cientista, um alquimista, na verdade, né? Porque alquimista e cientista é tudo a mesma coisa, né? É tudo isso. Você manipula a matéria. E ele faz o quê? Ele faz um pacto com Mefistófeles, que é, na verdade, né, é o Hassatan, que é o... Né, Satanás, no original, no hebraico, não é um nome próprio. Ele significa o opositor, ou o adversário. Né? Enfim, então, literalmente isso. Ele vende a alma. Né? Essa história de escrever com sangue. Né? E o quê? Basicamente, conhecimento é uma forma de poder. Né? Com certeza. Se eu quero preservar minha vida, é uma forma de poder. No última questão é poder, tá? Quando a gente, né, vai afunilando, abstraindo, é poder, né? Poder fazer o que eu quero, né? Poder ter dinheiro para fazer o que eu quero, poder ter o dinheiro para, né? Ou poder conquistar a mulher que eu quero, poder, né? Enfim, é poder. Então é basicamente isso, né? E é isso, é você não se submeter ao tempo de Deus, ao processo de Deus, ao que Deus tem para te ensinar naquele processo, né? Porque, novamente, a gente está preso temporalmente aqui, né? O tempo é a coisa que a gente sofre efeito aqui, né? E a física fala, segundo a lei da termodinâmica, que tudo... Então, muita gente, né, fala, evolução, estamos evoluindo. Não, a gente tá degringolando, a natureza toda está decaindo. Que, biblicamente, a gente fala que é o quê? Que isso é o princípio de entropia que entrou na natureza por causa do pecado humano. Porque Deus, né, no que seria conceitualmente o Éden, é um espaço onde essa lei não funciona. Não tem entropia, as coisas não decaem. São eternas. São eternas. Porque Deus é eterno, Deus está fora do tempo, né? Às vezes é difícil tentar conceitualizar isso, mas imagina uma roda, né? Um aro de bicicleta, né? Ele assim, deitado, né? Então, você tem o eixo da bicicleta e você tem a roda. Então, o eixo, ele comanda tudo, ele sustenta tudo, mas ele não move, ele está parado. O que mexe é a roda. Então, assim... Deus seria esse eixo. Ele está fora do tempo. Estou tentando uma ilustração, né? É difícil para a gente tentar, né, conceitualizar isso, mas assim... Então, a gente tem que entender que assim, a gente está aqui num fluxo onde você falou, mas por quê? Porque aqui é o tempo que a gente tem para exercer as nossas escolhas, né? Quando você está na presença de Deus, você está... É como Paulo fala, depois... Não vai ter mais fé, não vai precisar de fé, porque você vai ver. Fé é pra cá. Você não vai precisar mais de... Como é? Sabedoria. Minha mulher é fala só sempre, amor. Fé é acreditar sem ver.
Mas é isso, é a definição bíblica, Aí né? ela me pede pra ver meu WhatsApp, eu falo, tenha fé. Então, né? Daí quando ela te fala também, não, você pede, não, cadê o extrato do cartão? Ela fala, Tenha fé. Mas voltando ao exemplo do estudar pra prova, ou eu vou comprar essa minha vaga através desse atalho que é fazendo um trato com... Não, cara, vai vir é um preço que você vai pagar em algum momento na tua vida, mas porque o outro lado cobra. Então, mas pode ser que consiga. Sim. Ah, é? Porque você tá, cara, aqui... Você tá alterando a realidade alterando a realidade. Você tá roubando. Você tá roubando. Caramba. O que não é diferente de um ato de roubar fisicamente alguma coisa. É a mesma coisa. Você tá indo contra um princípio moral, só que é um princípio moral espiritual. Né? Isso tem um preço. Isso tem um preço. A nossa lei jurídica, a gente tem que entender que existe... A realidade, ela existe metafisicamente, depois ela vem descendo, vamos dizer, ela vai se condensando e se materializando. Então, o mundo que a gente vive aqui, o mundo real, né? Isso Platão já falava, entendeu? E Platão, né? Não era nenhum cristão, mas já a questão da teoria das formas, né? Enfim, né, do Platão, por exemplo, que uma cadeira, a ideia de uma cadeira é mais eterna e não uma cadeira em si. Essa cadeira aqui, ela vai desminguir daqui a sei lá quantos anos. Sim. A ideia da cadeira, ela é permanente, né? Então, nesse sentido. Então, assim, às vezes a gente tem que entender o quê? Depois do iluminismo, houve um esforço de secularizar a sociedade, fazer com que as pessoas perdessem a sua ligação, a sua tradição espiritual, para que as pessoas ficassem com essa visão rasa da vida. Da vida. Que tudo é só matéria, que acabe, que não tem nenhum telos, né? Que grego quer dizer o final da história, não tem uma teleologia. Apesar que eles sabiam, eles tinham para eles guardavam. Agora, para a população, né, para ser mais fácil de ser controlado, né, para ser, vamos emburrecer a população, né, a gente então a gente tira o que é ensinado na escola do iluminismo, cara, pra gente, final da Idade das Trevas agora, cara, agora é uma grande mentira. É uma grande mentira. Primeiro, porque, por exemplo, né, em toda a Idade Média você tinha grandes cientistas, nunca foi Idade das Trevas, né? É porque você teve o crescimento da igreja, né? Então, não, a igreja, tudo bem, né? A Igreja Católica sim teve, né, extrapolou várias vezes, né? Por isso que houve a reforma, né? Mas não é à toa que todos, por exemplo, né, Newton, cara, o pai da física moderna, né? Não, o Einstein é da física contemporânea, né? Ele pegou o modelo, né, do Newton e remodelou com o relativismo. Mas a mecânica clássica é newtoniana. Ele era um profundo cabalista, ele era um profundo ocultista. O Newton estudava escatologia. Por quê? Porque ele sabia. O Voltaire era um cara que... Só que ele era totalmente oposto ao cristianismo, né? Todos, cara. Da Vinci cita o Vitruvius, né, o homem vitruviano, que era também... Todos tinham porque esse conhecimento era reservado. Eles falam assim, não, a gente não é para o povo, não é para plebe. Diferente do cristianismo. O cristianismo sempre foi aberto. Ele nunca foi oculto. Nunca foi, né? Você não tinha que ter uma iniciação. Por exemplo, o Pitágoras, que a gente, né, na escola a gente aprende, né, o teorema pitagórico, que na verdade agora já viram que os babilônicos, mais de 1000 anos antes de Pitágoras, já tinham o teorema. Caramba. Né? A gente acha que a gente é esperto agora, né? Enfim, era uma escola de iniciação. Você tinha que ficar 5 anos em voto de silêncio para entrar na escola pitagórica. Então era oculto, era de ocultismo. Por quê? Porque lidava com metafísica. Tá? Quando a gente vê matemática, no fundo, é metafísica, cara. Né? Física, tudo isso você vê agora, física quântica, cada vez mais eles usam terminologia religiosa e espiritual, entendeu? Cada vez mais você começa, porque na verdade eles sempre souberam. Então, né, vou citar aqui a Royal Society, que foi a primeira instituição, vamos dizer, científica contemporânea, né? Foi fundada só por maçons e por Rosacruzes, tá?
Né? O Erasmus Darwin, que era avô do Darwin, ele era da Sociedade Lunar, Lunar Society, além de ser maçom e tal. Então, todo esse conhecimento hermético, vamos dizer, esotérico, eles tinham, mas eles começaram a introduzir na população, para a grande massa, isso, né? Materialismo, entendeu? E, cara, se você tira o princípio, porque a ciência não lida com ética e com moral, isso é do campo da religião. Tá? A ciência, ela não, ela fala de que é essa matéria, Não mas é ela, bom ou ruim. não fala assim pra você se você é bom ou ruim você trair sua mulher ou não. Ela não abarca. Quem lida com isso é a religião. Então é muito mais fácil você mudar uma cultura toda, você dominar, se você seculariza a população, né? É muito mais fácil dela ser consumista, ela não tem objetivos maiores, nem morais, ela é muito mais fácil de ser dominada, ela fica presa no hedonismo, a tal do pão e circo, ela fica dependente de coisas mais fáceis, entendeu? Comida, diversão, quer dizer, você não tem princípios que o cara quer almejar, valores, destitui a população disso, é muito mais fácil você controlar, entendeu? Então, enfim, estou tentando fazer aqui um resumão, assim, né? Sim. Mas, cara, é isso. E o que a gente está vendo agora, isso é elevado à quinta potência. Porque a gente está vivendo em momentos onde, vamos dizer, a infraestrutura física... Mas você falou uma coisa que a partir do momento ela sempre existiu, mas a partir do momento ela foi deixada de lado e convenceu o povo de falar, cara, não existe isso. É ciência, é razão, mundo espiritual não existe, estão viajando. Só que algumas pessoas sempre mantiveram esse poder oculto, a elite sempre secreto, e manipularam isso até hoje. Ó, por que você acha que... cara, é tão óbvio que as pessoas... Por que os caras decidiram botar na nota do dólar aqueles símbolos? O triângulo com olho? Não, é uma pirâmide com 13 degraus e um olho que está desconectado da matéria. Como assim? É uma pirâmide material, de tijolo, né? O olho, o cume, né, o ápice, ele está desconectado da pirâmide. É verdade. Ele não é... Isso quer dizer o quê? Dessa elite que está desconectada? É isso? Não, que essa elite ela responde a uma entidade que não é desse mundo, que não é material. Eu não lembro da imagem. Depois você dá uma olhada. A pirâmide tá cortada? Tá cortada. Ah, depois coloca aí pra gente, cara. Queria ver essa imagem do dólar aí. Então, tem várias, né? No dólar tem muita coisa codificada ali. Do Illuminati, isso? Sim, que é mais antigo também, né? Que cara, é isso. Você tem, ao longo da história, a gente pode pegar, né, várias tradições isoladas, assim, mas que... Sempre teve isso. Sempre teve, né? Sempre teve. E que, mais recentemente, vamos dizer, né, a teosofia, no final, na virada do século XIX para XX, ela tentou meio que abarcar, né, a Madame Blavatsky, tentou abarcar todo esse conhecimento de várias tradições diferentes, né, numa seita, vamos dizer assim, né, e que é a precursora do que hoje é vamos dizer, a Lucis Trust, tá? A Madame Blavatsky, ela tinha uma discípula chamada Anne Besant, as duas criaram uma editora chamada Lucifer Trust. Lucifer Trust, só que o nome era muito óbvio, então eles mudaram para Lucis Trust, tá? Isso já na Primeira Guerra Mundial, quando havia a Liga das Nações, já influenciou, o Lucis Trust já fazia publicações para a Liga das Nações, né? E depois, depois da Segunda Guerra, a Liga das Nações virou a ONU, aí já, né, na década de 40, a Alice Bale, que era também discípula das duas, mas, né, a Madame Blavatsky já tinha morrido, ela né, então, basicamente, todo o escritório da ONU no mundo, vamos dizer, o conselheiro, da mesma forma que a Organização Mundial de Saúde cuida da parte de saúde pública, você tem uma parte espiritual da ONU, a Lucis Trust. Então, todo escritório da ONU no mundo, você tem um escritóriozinho da Lucis Trust, você tem site da Lucis Trust, se você lê o material... Acha, entendeu? Lucis Trust. E, enfim, então, a gente entende que essa questão da globalização, antes de ser geopolítica, é espiritual, cara. Essa direção de um novo governo global,